Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma aula também muito especial e importante, a aula de língua portuguesa. Nós teremos só ela durante este dia, mas eu preciso de uma atenção toda especial, ok? Porque, professora, nós iremos trabalhar no quarto bimestre textos narrativos. Você sabe o que isso significa? Então, nós vamos estudar juntos hoje o passo a passo de como construir um texto narrativo. Vocês irão terminar uma atividade na sexta-feira. Nós iremos estudar. A professora Aline vai receber essa atividade na sexta-feira, ok? E daí na outra semana nós vamos comentar sobre ela, ok, pessoal? Então lá no livro do quarto bimestre, tá bom? Vai ser a atividade do dia. A princípio, vamos falar um pouco sobre narrativa, ok? Então, acompanhe a professora Aline preparou uns slides para vocês, ok? E eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá? Texto narrativo. O que é um texto narrativo? Então, olha só, um texto narrativo, a gente usamos ou a gente utiliza dele quando queremos contar um fato, uma história, um acontecimento. E ele, o que tem, professor? Quais são os elementos de um texto narrativo? Ele precisa ter personagens, ele precisa de um tempo, ter acontecido de manhã, à tarde, à noite, há muito tempo atrás, um espaço, uma floresta, um sítio, uma casa, uma fazenda, um parque, entenderam? Então, o texto narrativo é quando nós contamos, é a narração de um fato, é a narração de uma história, de um acontecimento, ok? Só que isso não deve ser confuso, ele precisa ser organizado. E ele é organizado com seu título, com os parágrafos, para que as pessoas entendam o que está sendo escrito, o que o autor do texto está querendo dizer. Então, ele precisa ser muito bem escrito e, acima de tudo, ele precisa ser organizado com o parágrafo do começo do texto, o meio do texto, que é quando acontece a história, e para terminar o final, o fim do texto, entenderam? Vamos mais um pouco para a gente entender? Então, texto narrativo é esta narração, aliás, é a história, é um acontecimento que tenha o personagem, tempo e espaço. Vamos lá? E quem são os personagens, professor? Nós temos vários personagens. Principais são, os que nós mais utilizamos são dois. Personagem principal. Quem que é o personagem principal? É aquela pessoa que ela que conduz aquela história. É por conta dela, da ação dela, que a história começa a ser interessante, que fica curioso, que fica engraçado. Ok? Personagem principal. E tem o personagem secundário, que pode ser animal, pode ser outras pessoas que compõem aquela história, mas não estão à frente, não é ele o personagem principal, ok? Então tem personagem principal e personagem secundário, ou seja, outros personagens que estão lá para ajudar no texto, mas que nem sempre é ele que é o principal da história, ok? E olha só o espaço. Então, o espaço é onde a história acontece. Ela acontece em um espaço. Pode ser em um espaço. Que espaço, professor? Um lugar. Então, pode ter acontecido numa floresta, numa fazenda, numa cidade, numa casa, numa escola, num parque, ok? Este é o espaço. Você tem que dizer qual é o espaço. Precisa ter um tempo também. Então, ela acontece toda organizada em um espaço, tem os seus personagens e precisa de um tempo. Ou ela acontece numa certa manhã, ou ela acontece em uma tarde, ou ela acontece em uma noite, ou acontece há muito tempo atrás, quando você quer trazer uma lembrança, a história de uma memória, ok? Então, nós devemos seguir este passo a passo. Essas palavrinhas são importantes para organizar o nosso texto. E nós também temos o narrador. Professora, quem que é o narrador? Narrador é quem está vendo a história acontecer ou está contando a história. Esta pessoa é o narrador. Às vezes o narrador ele conta em primeira pessoa, como se fosse o personagem. E muitas das vezes ele só está contando o que está
observando na história, ele está fazendo a leitura do que está acontecendo, ok? Este é o narrador, o que narra a história. E agora, muito importante isso aqui, ó, os passos que a gente precisa para escrever na narrativa. Tudo isso nós devemos rascunhar no nosso caderno para não deixar desorganizado na hora de passar a limpo, ok? Então vamos lá, segundo ano, é dica para a vida toda. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer bem organizado, bem escrito, para que as pessoas entendam, compreendam o que estamos fazendo, ok? Então, passos para nós escrevermos uma narrativa. Primeiro, nós temos que pensar num título, nós temos que pensar que antes de escrever, para a gente não deixar ela bagunçada, nós devemos pensar que ela tem um começo, como que vai começar essa história? Como que vai ser as partes engraçadas, o enredo, como que vai ser o conflito, o que que vai acontecer nessa história de legal e como que eu vou terminar essa história. Entenderam? Então, eu tenho um começo para ela, que tem que ser em torno de 3 parágrafos, ou seja, 3 linhas, um parágrafo tem que ser o começo, daí lá outro parágrafo tem que ser o meio e o outro parágrafo tem que ser o fim, ok? Então, sempre colocar assim, ó, o começo eu vou começar a história falando da história no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo eu já posso contar o que está acontecendo na história de legal, qual é a surpresa, e a hora que eu estiver terminando já o segundo parágrafo, eu já posso estar pensando como que eu vou resolver o problema da minha história. E o fim, que é o que aconteceu, qual foi o resultado, qual foi a conclusão da minha história para mim terminar ela, tá bom? Agora, olha só uma dica importante. Para começar, a gente sempre usa algumas palavrinhas mágicas, vamos dizer assim, palavrinhas que, olha só, elas são as que marcam o começo, o meio e fim. Quais são as palavras que marcam o começo quando eu vou começar a minha história? Era uma vez, ou então, certo dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, um tempo atrás, um belo dia. Então, sempre que eu for começar, eu vou começar com uma destas palavras, ok? E lá no meio, depois do primeiro parágrafo, quando eu terminei de escrever, lá no meio, eu já vou começar outro parágrafo com uma dessas palavras. Eu que escolho, não são todas, hein? É uma. Depois, então, de repente, a gente usa muito de repente aconteceu isso, surgiu isso, ela se assustou, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém. E para terminar, e aqui no meio você conta tudo que a surpresa da história, a emoção, o conflito, o que aconteceu, você tem que contar neste meio, no desenvolvimento da história. E para finalizar, você começa. E foi assim, finalmente, e assim, portanto, viveram, né? Viveram felizes para sempre. Por fim, por isso, depois deste dia, tudo ficou maravilhoso, entendeu? Então, você sempre tem que usar essas pequenas palavras para indicarem qual é a organização do seu texto, onde começou, onde está o meio e aonde está terminando, ok? Então, aqui é mais alguns exemplos, alguns repetem, outros não. A professora deixou este exemplo para que, se você quiser mudar, não ser aquele, você pode usar esses também. Olha, finalmente, neste caso, assim, tá bom? Só para você conseguir pensar no seu texto. Agora, você lembra dos sinais de pontuação? É muito importante, um texto de narrativa, ele conta muito com os sinais de pontuação. Por quê? Porque se a pessoa está falando, eu preciso sinalizar com travessão. Ou quem está perguntando precisa ali sinalizar com o ponto de interrogação. Se eu estou feliz, eu preciso sinalizar com o ponto de exclamação. Se eu vou continuar a história, eu preciso continuar com os 3 pontinhos que é reticência. Entenderam? Então, os sinais de pontuação é importante. Você lembra de todos? Vamos lembrar rapidinho dos sinais de pontuação? Professora Aline vai achar para vocês agora os sinais de pontuação, ok? Só um minutinho, pausa um pouquinho esse vídeo e já nós retornamos. Muito bem, retornamos à nossa aula, ok? A professora Aline já localizou.
Pronto, chegamos à revisão dos sinais de pontuação. Então, olha só, um ponto importante, um sinal gráfico importante é a interrogação. Ponto de interrogação é um sinal de pontuação que é representado por este gráfico, ok? E indica uma pergunta. O quê? Onde? Por quê? Quem? Quando? Como? Qual é o seu nome? Então, o final gráfico que representa a pergunta é este, ok? Olha só. Ponto de interrogação. Agora nós temos o ponto de exclamação, que é um sinal também gráfico de pontuação, usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Que belo sapato! Termina com um ponto de exclamação. Ok, pessoal? E vírgula, ele também, olha só, é indicado como esta pequena pausa. Então, a vírgula aqui, ó, ela é uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços, sequências. Por exemplo, mamãe comprou muitas frutas, laranja, vírgula, maçã, vírgula, banana e uva. A professora trocou, né? Entenderam? 2 pontos que indicam uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Muito importante os 2 pontos, hein? Alguém vai dizer algo, olha só. Hoje eu trouxe o meu estojo, 2 pontos, lápis, borracha e apontador, ok? Muito bem, o travessão a gente já está usando bastante, né? Que é usado para indicar o diálogo entre as pessoas. Exemplo, a professora falou, olha só, os 2 pontos e depois, travessão, crianças, estou com saudades. E terminou com o ponto final, ok? Então, são pontos importantes. As reticências, que são aqui a professora colocou, ok? Ó, é usado quando não se termina de escrever uma frase. O leitor fica pensando no final. Exemplo, eu preciso ir à escola, mas 3 pontinhos, ok? Esses 3 pontos são uma reticência. Ok, pessoal? E o nosso ponto final, que a gente usa bastante, que indica o fim de uma frase. Exemplo, a estrela brilha no céu, ok? Então, a atividade agora é lá na página 4, já abra o seu livro, ok? Página 4, você irá ler, professora, observar, você irá ler o texto, um tamanduá no meu jardim. Novamente, leia com atenção. E depois você irá escrever um desfecho. Você sabe o que é um desfecho? Desfecho é resolução do problema antes de terminar a história. Ou seja, você irá ler, será, olha só, lá na página 7 diz assim, será que o pai de Marcela permitiu que ela ficasse com o tamanduá? O que você acha? Agora você vai criar esse final. Permitiu ou não? Escreva o fim dessa história, ok? Então, agora você vai contar a solução. Você vai usar um parágrafo para dizer a solução, ok? Então, o pai da Marcela permitiu? Não permitiu? Por que ele não permitiu? Você vai contar o desfechos, por que ele não permitiu, ou se ele permitiu, e daí você vai terminar. Depois que você fizer isso, primeiro parágrafo, daí você vai terminar a história, você vai falar, e finalmente aconteceu isso, finalmente eles levaram, lembra que a professora passou no vídeo anterior, assista a aula de segunda-feira de língua portuguesa, em que a professora mostra o habitat de quem? Do tamanduá, ok? Então, use o que você já estudou da língua portuguesa, desse texto, para construir o final do seu texto, ok? Terminando esse final, você vai publicar para mim na aulas 1 de hoje, ok? O seu texto, a professora fará a correção e na próxima aula, da semana que vem, a professora Aline fará a correção juntamente com a turma, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Beijo, amo vocês. E hoje é dia de encontrar vocês daqui a pouquinho lá no colégio. Beijo, meus amores.